dia a todos. É com muita alegria que a gente está aqui na Semana da Concorrência nas Universidades. Hoje é com a UFBA, Universidade Federal da Bahia, e a UNB, Universidade de Brasília. Eu agradeço aí a disponibilidade dos professores João Glicério, da professora Ana Frazão, Letícia e Ana Binotto, do CAD, para participarem dessa discussão. Depois ela vai estar disponível no canal do IBRAC, também no YouTube, para quem não puder assistir agora no horário, também poder ter acesso a esse debate lá no futuro. E eu vou só lembrar que nós temos ainda 2 dias de eventos. Amanhã a USP, na USP, e na sexta-feira a gente tem a INSPER e a Zumbi dos Palmares, com temas também interessantes, discussão. E sexta-feira, em especial, a gente tem um quadro sobre carreiras na área da defesa da concorrência, que eu convido a todos aí para conhecerem, participarem, porque nós temos também convidados, assim como hoje, convidados bastante especiais. E não quero tomar muito tempo, mas eu gostaria de lembrar aqui a nossa professora Ana Frazão, João Glicério, o nosso encontro em 2012. Depois eu estava lá em Salvador, Ana, que a gente, não sei se você lembra, nós fizemos um seminário lá da UFBA, logo depois da edição enfim, da lei, quando a lei foi revisada, e nós falamos sobre os atos de concentração na nova lei de concorrência. Então, são 12 anos atrás, tínhamos nós, eu lembro do Vinícius estar presente, que agora é o ministro da CGU, o Gilvandro, ex-procurador do CAD. Nós fizemos uma manhã de debate muito interessante. Então, com essa informação aqui, por isso que eu fiz a questão de estar aqui presente hoje, em especial porque Salvador é a minha terra, apesar de eu não ter estudado na UFBA, eu estudei na Católica, mas fui aluna da UFBA também, mas em economia, e, portanto, é um prazer estar de novo com a UFBA, estar com todos vocês e a gente poder dar início a esse debate. Então, sem mais delongas, por favor, Ana Valéria, que é membro. Só mais um comentário. Essa semana da concorrência, ela é organizada pelo IBRAC Júnior, que está hoje vinculado à diretoria de diversidade do IBRAC, onde eu sou diretora, e a ideia é que a gente faça um evento dos associados do IBRAC mais júniores para os estudantes, graduação, pós-graduação, etc. Então, é um evento totalmente organizado pelo IBRAC Júnior. Eu só fiz dar umas ajudinhas, assim, ajudei um pouco a coordenar alguns temas, mas eles estão de parabéns, trouxeram excelentes convidados em todos os dias, e temas também para a gente conversar também de alta qualidade. E quem tiver interesse de conhecer o IBRAC Júnior, peço que acesse aí a página do IBRAC. Lá você vai ter informações, a gente faz bastante evento no IBRAC. Muitos são gratuitos e online, então você pode assistir de qualquer lugar do país ou fora do país. E é isso. Então, Ana, por favor, agora é com você. Muito obrigada, Cissa. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Ana Valéria Fernandes. Formei em Direito pela UFBA em 2020, né, e hoje eu represento aqui o IBRAC Júnior na mediação desse evento. Queria agradecer imensamente por esse espaço, agradecer a Cissa pela ajuda na organização. Também gostaria de agradecer a Rebeca Juvenal, que capitaneou aí essa empreitada. Estou muito feliz em participar desse evento, porque, enquanto estudante da UFBA, eu sei da importância você difundir o direito da concorrência fora do eixo, né, sul e sudeste. Então, essa iniciativa é muito cara para mim, eu fico muito feliz em poder mediar esse evento, sendo estudante da UFBA. A gente sabe que é uma universidade incrível e que é muito importante que a gente difunda, né, essa matéria, esse direito da concorrência na universidade, né? Então, assim, estou muito feliz e obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Gostaria de agradecer também a presença a todos, né, que estão nos assistindo, agradecer a professora Ana Frazão, o professor João Glicério, a Ana Binotto, a Letícia Vessiani, muito obrigada pela presença.
Então, vamos dar início, né, ao terceiro dia da Semana da Concorrência, né? Ela é organizada pelo IBRAC, como a Cissa falou, né, em parceria com diversas universidades. Hoje o nosso evento é realizado em parceria com a Universidade Federal da Bahia e a UNB, né? Nosso tema hoje é M&A e Direito Concorrencial, Introdução ao Controle de Estruturas, que é um tema estruturante no direito da concorrência, né? Então, assim, hoje nós temos profissionais de de backgrounds totalmente diferentes, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a discussão vai ser super rica e muito enriquecedora para os alunos que estão nos assistindo. Então, acho que vai ser ótimo. Então, vou dar aqui só uma breve apresentação dos nossos palestrantes, né? Representando a Universidade Federal da Bahia, temos o professor João Glicério, né, que ele é advogado e professor de Direito Empresarial da UFBA. Representando a UNB, temos a professora Ana Frazão, né, advogada e professora de Direito Civil e Comercial da Universidade de Brasília. Temos a Ana Binotto, advogada, doutora pela USP e Hauser Global Scholar da NYU. Né? Temos aqui representando o CAD, muito feliz que a gente conseguiu fazer esse contato, Letícia. A Letícia Versiani, ela tem mestrado pela London School of Economics e é coordenadora geral de análise antitruste no CAD. Então, novamente, agradeço imensamente a disponibilidade e presença de vocês. Bom, então, assim, pessoal, a ideia desse painel, né, é termos uma conversa aberta, né, entre os membros e aqueles que estão nos assistindo. Então, gostaria de avisar desde já que o Q&A está aberto para vocês mandarem perguntas, né, durante a apresentação. E, então, fiquem à vontade para mandar as perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas provocativas para os palestrantes que vão respondendo, né, à medida que a conversa vai se desenrolando. Então, é um debate que, enfim, é importante ter, né, essa interação também do público, então fiquem à vontade para mandar dúvidas. E para fins de introdução do nosso tema, né, principalmente considerando o nosso público, que é majoritariamente composto de estudantes, né, o objetivo do evento é justamente difundir o direito da concorrência entre as universidades. Vou falar um pouco também sobre o controle de estruturas, né. Então, nós temos uma divisão no direito concorrencial, né, não só no Brasil, mas no mundo, entre controle de condutas e controle de estruturas, né. O controle de estruturas que vamos falar hoje trata justamente de atos de concentração, ou seja, fusões, aquisições, joint ventures, contratos associativos, que a lei dispõe, né, sobre a obrigação de notificar o CAD, notificação ao CAD. Então, nesse sentido, considerando que nesse evento vamos explorar tanto a perspectiva societária quanto concorrencial, eu passo a palavra agora para o professor João Glicério, que falará um pouco, né, sobre essas operações societárias, né, então o que são joint ventures, contratos associativos, uma fusão, uma aquisição, sob a ótica do direito societário. João, passo a palavra para você. Muitíssimo obrigado, minha querida doutora Ana Valéria. É sempre uma satisfação enorme atender a qualquer convite que você me faça, por conta de todo o orgulho que a Universidade Federal da Bahia tem de sua trajetória, né? De todo o sucesso que você tem experimentado aí ao longo da sua carreira profissional. Então, você é uma referência na Universidade Federal da Bahia e ela tem muito orgulho da sua trajetória. Eu queria agradecer também ao IBRAC Júnior, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre operações societárias. Agradecer especialmente a Maria Cecília também, que tem feito um trabalho extraordinário, né, na diretoria de diversidade, e esse trabalho merece ser reconhecido sempre e sempre lembrado pelo importante papel que tem exercido, e a oportunidade de dividir aqui esse painel com a doutora Letícia, também com um trabalho extremamente reconhecido à frente do CAD, doutora Ana Binotto também, suas pesquisas muito bem desenvolvidas, e minha querida professora Ana Frazão, que já acompanha aí a trajetória e a carreira há muitos e muitos anos, né? Ela que é uma referência do direito comercial brasileiro e, obviamente, é uma referência para todos os professores de direito comercial do país, e por isso, não só eu, como todos os professores e professoras de direito comercial acompanham a sua carreira e seu imenso sucesso em suas múltiplas atividades, né? A professora Ana Frazão tem o dom da onipresença, e não é só a onipresença de estar presente, mas a onipresença substancial e efetiva, com extrema qualidade em tudo que se propõe a fazer.
E ela, por isso, é tão admirada por tanta gente em nosso país. Pois bem, minha querida Ana colocou um pouco, né, a questão das operações societárias e dos contratos associativos, como o direcionamento prioritário para um público de estudantes. Acho que vale a pena fazer alguns esclarecimentos preliminares. O direito societário é o ramo do direito empresarial que estuda o exercício da atividade empresarial pela pessoa jurídica. Alguns livros fazem referência ao direito societário como ramo do direito empresarial que estuda o exercício coletivo da empresa, só que me parece que o termo não é exatamente adequado, porque o exercício da atividade empresarial por uma pessoa jurídica é o exercício individual. Falar em exercício coletivo, quando nós tratamos do exercício por uma pessoa jurídica, parece ignorar a própria existência da pessoa jurídica e imaginar que por trás dela há sempre uma multiplicidade de sócios, o que hoje em dia não é mais sempre verdade, né? Hoje, já há algum tempo, nós temos a possibilidade de estruturas societárias unipessoais. Então, por isso que me parece mais técnico falar que o direito societário é o ramo do direito empresarial ou do direito comercial que estuda o exercício da atividade empresarial pela pessoa jurídica. Mas a maior carga do direito societário se dedica ao exercício individual pela pessoa jurídica, não como indivíduo, mas como singularidade. Mas existe uma parte do direito societário que se propõe a estudar o exercício efetivamente coletivo da atividade empresarial. Quando duas ou mais pessoas jurídicas decidem explorar uma atividade econômica para dividir riscos, dividir resultados, dividir esforços, né? Dividir recursos, então compartilhar recursos, otimizar as suas competências, aí sim nós temos o exercício coletivo da atividade empresarial, porque temos duas ou mais pessoas jurídicas exercendo essa atividade. Esse exercício coletivo pode se dar de maneira permanente ou de maneira provisória. Quando nós falamos de operações societárias, nós estamos tratando basicamente de 4 operações fundamentais, né? A primeira é a transformação, e aí não há exercício coletivo, nós estamos falando apenas da alteração de tipo societário. Quando uma sociedade limitada adquire um determinado tamanho e, por isso, decide mudar o tipo para uma melhor profissionalização, para uma exploração de todos os seus recursos, uma estrutura mais sofisticada, como uma sociedade anônima, nós continuamos tendo uma sociedade, mas apenas uma mudança de tipo societário. É a mesma sociedade exercendo aquela atividade. Só que com a personalidade jurídica distinta, né? Nós temos uma alteração do tipo societário. Agora, em um determinado momento, duas ou mais sociedades decidem unir esforços de maneira permanente, sob uma única personalidade jurídica. E essa reunião sob uma única personalidade jurídica pode acontecer de 2 maneiras distintas. Ou através da fusão, que é uma operação societária, ou através de uma incorporação, que também é uma operação societária. A fusão ocorre quando 2 ou mais sociedades se reúnem sob uma nova personalidade jurídica. Nós temos a extinção das personalidades jurídicas anteriores e a formação de uma nova personalidade jurídica. Um exemplo temos inúmeros exemplos brasileiros, né? Um exemplo emblemático foi a fusão da Brahma e da Antártica, né? 2 cervejarias que se fundiram e criaram a Ambev. Mas alguém pode falar, mas eu continuo tomando Brahma, continuo tomando Antártica. Mas as marcas permaneceram sendo exploradas pela Ambev, mas as pessoas jurídicas deixaram de existir e formaram uma nova pessoa jurídica, que depois passou por inúmeras outras operações societárias, né? A Ambev estabeleceu um vínculo com a Interbrew e virou Embev, depois com a AB Foods, aí virou AB InBev, né? Com sede em Nova York hoje, uma companhia global. Então, além da fusão,
que é a reunião de duas ou mais sociedades sob uma nova personalidade jurídica, ou seja, a Brahma deixou de existir enquanto sociedade, a Antártica deixou de existir enquanto sociedade e formou a Ambev. Nós também temos um outro exemplo também da Sadia e da Perdigão, que se fundiram e formaram uma nova sociedade, a BR Foods. Então, você deixou de existir a pessoa jurídica Sadia, deixou de existir a pessoa jurídica Perdigão, e formou-se uma nova sociedade, a BR Foods. Os dois casos foram objeto de avaliação pelo CAD, né? De julgamento pelo CAD. Inclusive com condicionantes, né? Houve algumas condicionantes foram estabelecidas. Por quê? Se uma determinada pessoa jurídica cresce de modo orgânico, ela vai aumentando o mercado, vai crescendo, vai adquirindo mais clientes. Isso não é objeto de análise a priori, não é objeto de análise pelo CAD, se não há nenhum ilícito praticado por ela para gerar esse crescimento. Quando há uma reunião de duas ou mais pessoas jurídicas, já não é um crescimento orgânico, é um crescimento que decorre de uma associação definitiva, né, de duas ou mais sociedades, e aí, sim, o CAD, que a professora Ana é uma das maiores especialistas do país, vai tratar com muito mais profundidade do que eu, precisa examinar essa operação e, obviamente, ver se não há ali um prejuízo a consumidores, etc., a toda a sociedade. Então, na fusão, eu tenho a reunião de duas ou mais sociedades e a formação de uma nova sociedade, diferentemente da incorporação. Na incorporação, uma determinada sociedade absorve a outra sociedade. Então, uma sociedade absorve a outra, incorpora o patrimônio daquela sociedade incorporada ao seu próprio patrimônio. A incorporada deixa de existir, mas a incorporadora continua existindo, continua funcionando e operando regularmente, tá? Nós temos alguns exemplos de incorporação brasileiros, o próprio Itaú e Unibanco, né? O Itaú incorporou o Unibanco, então o Unibanco deixou de existir, o Itaú passou a utilizar o nome Itaú Unibanco, até para a marca continuou sendo utilizada por conta da fidelização da clientela, mas houve uma incorporação de sociedade, que não pode ser confundida com incorporação de ações. Se uma determinada sociedade adquire as ações da outra e o controle dela, não há ali o desaparecimento dessa sociedade. Então, se utiliza regularmente, né, o termo incorporação de ações, mas não pode ser confundido com incorporação de sociedade. Porque na incorporação societária, a incorporada deixa de existir e todo o seu patrimônio passa a pertencer à incorporadora. Enquanto que na incorporação de ações, as duas continuam existindo, só que uma sociedade adquire as ações da outra. E, por fim, a cisão. A cisão é a divisão de uma sociedade em duas ou mais sociedades. Nós temos uma sociedade que tem a sua operação regular. Em um determinado momento, pelas mais variadas razões, ela decide se separar e formar duas ou mais sociedades, que podem ser integralmente novas ou não. Na cisão total, nós temos sociedades, todas elas, as sociedades resultantes, são todas novas. São novas personalidades jurídicas e a anterior deixa de existir. Agora, na cisão parcial, aquela personalidade continua existindo e ela destaca uma parte do seu patrimônio para formar uma nova ou duas novas sociedades. Você não tem grandes exemplos, ou exemplos em número, né? Em expressividade, exemplos tão expressivos de cisão como nós temos de fusão ou incorporação. E por quê? As fusões e as incorporações são anunciadas ao mercado, são propagadas como uma atitude de êxito, né? Eu já era grande e agora fiquei gigante, me juntando com uma outra grande. Então isso para o mercado é sempre motivo de orgulho para aquela atividade empresarial. A cisão nem sempre tem o mesmo viés. A cisão, você pode ter ali uma necessidade de um determinado planejamento tributário, uma reorganização interna, por alguma fragilidade. Então, a cisão normalmente não é tão divulgada, apesar de acontecer com muita frequência, não é tão divulgada. A gente tem um exemplo aqui em Salvador, que foi uma cisão imposta pelo poder público há muitos e muitos anos atrás,
de companhias de ônibus, né? Havia duas companhias que dominavam o mercado soteropolitano, uma delas com 80% do mercado à época, e ela foi obrigada a fazer uma cisão em 4 novas companhias. Então, nós tivemos aqui esse exemplo de cisão, mas existem vários outros exemplos pelo país inteiro, tá? Pois bem, então essas operações de crescimento inorgânico é que, obviamente, demandam aí a análise e o estudo aí do CAD para verificar se existe ou não algum prejuízo aos consumidores e à sociedade como um todo. Só que além dessas operações definitivas, né, que você tem permanentes, onde você tem ali uma junção de esforços de modo permanente, você tem também as associações temporárias, os contratos associativos, que têm uma determinada duração para a exploração de empreendimento comum, né, para o exercício de uma atividade econômica e a exploração de empreendimento comum. As joint ventures são uma espécie, né, de contrato associativo. É uma associação econômica com duas ou mais sociedades que tem ali uma tarefa específica, por um período determinado, onde haverá o compartilhamento de recursos, riscos, lucros, prejuízos. Ela pode ser contratual ou societária. Um exemplo também bem emblemático de joint venture foi da BR Foods, que eu citei há pouco, com a Singapore Food Industries, que foi uma tentativa ali da BR Foods de se expandir para o mercado asiático, né? Nessas associações temporárias, você não tem a perda da personalidade por nenhuma das partes. Não há a extinção da personalidade por qualquer das partes. Elas continuam existindo, há apenas um compartilhamento ali de esforços. Em alguns casos, essa associação provisória pode ser uma etapa da associação definitiva, né? A gente teve aqui no Brasil um compartilhamento logístico de algumas empresas de varejo que formaram a Máquina de Vendas Brasil. A Insinuante, Ricardo Eletro, Citilar, Salfa e Eletroshop. São 5 empresas de varejo que, quando viram a fusão da primeira e da segunda maiores empresas de varejo do país, né, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que formaram um conglomerado gigante, decidiram então pelo menos fazer um compartilhamento logístico de início. Momentos depois, elas foram aprofundando esta aproximação até que se formou a Máquina de Vendas Brasil de forma definitiva. Depois pediu recuperação extrajudicial e recuperação judicial da sua operação. Então é muito comum, tá? Quer dizer, não é incomum que essas associações temporárias acabem gerando um aprofundamento e uma associação definitiva, acabe se repercutindo numa fusão ou numa incorporação. Respeitando rigorosamente os 15 minutos que me foram dados, eu espero ter atendido aí o objetivo do convite, agradecendo mais uma vez e estou à disposição sempre para contribuir com o IBRAC e atender a qualquer convite da minha querida doutora Ana Valéria, especialmente se for para estar ao lado da doutora Ana Frazão, doutora Ana Binotto e doutora Letícia. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Excelente sua exposição. Eu acho que sua exposição é ainda mais importante porque ela puxa o gancho para o entendimento de que a nossa economia tende à concentração, né? Então, seja pela característica inerente às atividades econômicas, seja pelo comportamento estratégico dos agentes econômicos, né? Então, assim, essa concentração pode decorrer, né, de um processo natural de formação dessas estruturas de mercado ou de uma estratégia dos agentes econômicos. Então, assim, esse é o foco do controle de estruturas, né? Justamente esse combate à eventual formação de monopólio ou abuso desse poder. Muito obrigada, acho que foi super clara. A professora Ana Frazão, nesse sentido, eu gostaria, assim, que a senhora, por gentileza, nos desse um pouco do panorama, né, da Lei 2.529, a respeito da configuração dos atos de concentração para notificação ao CAD, né? Quais são essas operações societárias efetivamente notificadas, né? Por que existe uma necessidade de notificação, né? E assim, por qual motivo houve essa alteração legislativa para que essa notificação fosse obrigatória antes do fechamento, né? Do closing da operação, ou seja, esse controle prévio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Ana Valéria. Eu queria começar aqui cumprimentando todos vocês, reiterando a alegria de estarmos juntos aqui. Então, agradeço ao Hebraica Júnior, na pessoa especialmente da querida amiga Maria Cecília. Faço também um cumprimento muito especial ao querido professor João Glicério. De fato, a Maria Cecília estava lembrando aqui de um encontro muito prazeroso há 12 anos, né? Fiquei impressionada, Cecília, não imaginava que tanto tempo já havia se passado, né? Pelo visto, acho que a gente está bem, né? A gente está segurando aí, administrando bem esses anos, mas muito bom Estamos ainda estarmos. bem aqui na foto. É verdade. Então, eu E fui também, procurar e aí eu digo, nossa, tem tanto tempo assim, eu não fazia ideia mesmo. sim, e muito bom estar ao lado, digamos assim, dos meus contemporâneos, mas também dessa nova geração aí do Antitruste que vem brilhando tanto, então fico muito feliz de estar aqui com a Ana Valéria, com a Letícia, com a Ana Binotto, sempre muito bom ver aí o esforço dos mais jovens, especialmente das mais jovens, nas reflexões do Antitruste. E de fato, a provocação aqui salientada, ela é bastante interessante, né? Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos. Por que que o ato de concentração preocupa tanto o antitruste? Vocês já pararam para pensar qual é a diferença entre um ato de concentração e um cartel, por exemplo? Porque nas duas hipóteses nós temos agentes econômicos que se unem. A diferença é que no cartel, a União não tem outro propósito que não de neutralizar as condições concorrenciais. Já nos atos de concentração, a rigor e a princípio você tem um propósito empresarial legítimo, que é o exercício de uma empresa comum a partir de diversas formas pelas quais isso se torna possível. E a neutralização das condições concorrenciais é, portanto, uma consequência desse objetivo maior. Mas vejam que muitas vezes as zonas de fronteira não são assim tão nítidas. Talvez existam atos de concentração que, na prática, se destinem muito mais à neutralização de condições concorrenciais do que propriamente ao exercício de uma empresa comum. E é por isso que há necessidade desse controle. Aliás, quem estuda a história do antitruste sabe que no pós-Sherman Act, ou seja, após a primeira legislação antitruste dos Estados Unidos, em que se proibiu o cartel, a consequência disso foi um número avassalador de atos de concentração que na época não eram objeto de atenção pelo direito antitruste, que para muitos se tornaram espécies de sucedâneos funcionais dos próprios cartéis. Então, isso mostra claramente como isso é importante, associado ao fato de que mercados concentrados tendem, na verdade, a subverter o mecanismo de preços. A posição dominante é uma falha de mercado. Então, portanto, quanto mais concentrado é o mercado e os atos de concentração tendem a gerar esses resultados, maior atenção que a autoridade antitruste precisa ter, preferencialmente de forma preventiva, até para assegurar as condições competitivas do próprio mercado. A grande questão é, o que é exatamente esse ato de concentração? O professor João Glicério aqui já nos brindou com excelente aula, mostrando as diferentes formas pelas quais isso pode acontecer, mas é importante lembrar também que, para o direito da concorrência, é fundamental estar atento ao princípio da realidade sobre a forma, até porque o que a gente percebe é que a criatividade empresarial é muito grande. Durante muito tempo, as empresas se concentravam pelo que nós chamamos de operações de compenetração societária, que tem como uma grande vantagem a transparência. Se eu tenho uma fusão, se eu tenho uma incorporação, a concentração ela é muito clara até pela criação de novas pessoas jurídicas. Mas eu tenho uma série de outras maneiras, as contratuais, como o professor João Glicério já disse, os contratos associativos, em que medida um determinado contrato é ou não de empresa comum, percebam, não é uma discussão banal. O próprio inciso segundo do artigo 90 do CAD, quando ele diz, olha, é um ato de concentração sempre que uma ou mais empresas adquirem direta ou indiretamente, veja a multiplicidade de opções aqui, compra ou permuta de ações, cotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou qualquer outro meio ou forma, o controle ou partes de uma ou outra empresa. Então, a gente acaba tendo aqui, acertadamente, ao meu ver,
uma descrição bastante ampla do que pode ser um ato de concentração. Mas vejam que o tronco comum dessa preocupação é o ato de concentração é o que a gente chama um crescimento inorgânico. Uma empresa pode crescer organicamente, aumentando as suas próprias capacidades, reinvestindo, ou seja, e aí, ela pode até se tornar eventualmente uma monopolista, conforme o caso, mas o processo em si não é um processo suscetível de controle pelo CAD. O problema é quando a gente está diante de um crescimento inorgânico, que é exatamente a associação ou compra de uma empresa pela outra. É a partir desse momento, então, que o direito da concorrência começa a se atentar. E vejam os dilemas do direito da concorrência, né? Porque se a gente for parar para pensar, cabe muita coisa nesse artigo 90, né? Que é o artigo que trata do ato de concentração. Só os contratos associativos, na verdade, abrem margem aí para uma discussão imensa, e é por isso que o CAD, de certa forma, sempre teve uma dificuldade, mas vem enfrentando isso, mas uma dificuldade para definir o que é exatamente um contrato associativo, porque precisamos também ter parâmetros objetivos, até em prol da segurança jurídica, para saber o que pode ou não ser notificável. E aqui também é importante, principalmente para aqueles que estão começando, entender que o direito da concorrência, ele precisa, de certa forma, se estruturar a partir do que eu chamaria de um princípio da seletividade. O CAD, por mais que tenha uma grande infraestrutura, e é uma grande infraestrutura entre aspas, porque para as responsabilidades que ele assume, a estrutura, os recursos, são muito escassos, inclusive, a gente sabe que muito do que o CAD consegue decorre de uma alta qualidade dos seus servidores e de uma dedicação muito acima do que seria esperado. Mas fato é que o CAD não tem condições de analisar todos os atos de concentração que acontecem em um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil. Então, a gente precisa delimitar, dentre todos esses atos, quais são aqueles que têm o maior potencial de causar danos à concorrência. Aí, esses sim serão submetidos ao CAD. Não que os outros não possam ser. Vamos lembrar que a Lei de Defesa da Concorrência, inclusive, autoriza ao Conselho a analisar casos que não são suscetíveis de notificação obrigatória. Mas, pelo menos, é importante delimitar desde já aqueles casos que, em razão do seu potencial anticompetitivo, precisam ser submetidos a essa notificação. E aí vem um dos grandes desafios, porque, repito, em primeiro lugar, como é que a gente vai definir um ato de concentração? Se estamos falando de operações de compenetração societária, como fusão e incorporação, tudo muito simples. Mas e se estamos falando, por exemplo, de contratos associativos? Aqui a gente já começa a enfrentar uma série de dificuldades, inclusive do ponto de vista de definição. E do ponto de vista de compras entre empresas, de aquisição de participações societárias, vejam, há muito tempo que o direito societário ele já entendeu que o controle não é o único foco de poder de uma sociedade. Existem outras participações societárias, como, por exemplo, a influência significativa, que podem também ser muito importantes. O direito da concorrência hoje, inclusive, já começa a se preocupar com as participações minoritárias. Dependendo das circunstâncias, se eu tenho um agente institucional como um fundo de investimento, que tem participações minoritárias em todas as sociedades de um mercado oligopolizado, percebam, isso pode ter um sentido extremamente importante, não é o fato de ser uma participação minoritária que vai afastar isso. Então, vejam as dificuldades que o CAD tem para definir o que é que entra e o que é que não entra nesse controle. E é por isso que, por resolução, ele acaba tendo que estabelecer algumas premissas. Olha, uma aquisição de participação societária acima de tantos por cento vai ser considerada um ato de concentração para efeitos de notificação obrigatória. É claro que essa régua nem sempre vai ser perfeita. Muitos atos que, em princípio, não teriam ou despertariam preocupações concorrenciais vão entrar, e talvez outros que seriam super importantes não entram. Mas vejam, aqui a gente não tem como resolver esse problema diante da segurança jurídica
que se exige em se tratando desse controle de concentração. Então, aqui nós vamos ter uma primeira dificuldade, que é exatamente estabelecer o que é esse ato de concentração para efeitos da notificação obrigatória, sempre conjugando esse critério com o critério do faturamento, que mais uma vez vai decorrer desse princípio da seletividade. Como o CAD não pode analisar tudo, nem teria braço para isso, a gente tem que encontrar um critério objetivo, que no caso da lei é o critério do faturamento. A gente já viu que depois da atualização, 750 milhões, 75 milhões, bom, já que é uma operação dessa magnitude, parte-se da premissa, então, de que ela justificaria o exame do CAD. E aqui uma observação, temos visto que o critério do faturamento para mercados digitais tem se tornado cada vez mais inadequado. Então, a todo momento também, a autoridade da concorrência se vê premida a pensar em novas possibilidades para também analisar operações que muitas vezes não dizem respeito ou não atenderiam esses critérios de faturamento. É muito comum uma grande Big Tech compra uma rival pequenininha, ou seja, com faturamento muito inferior a 75 milhões, mas aquela operação no seu contexto pode, na verdade, implicar, do ponto de vista de concorrência potencial, efeitos extremamente nefastos e que justificariam a apreciação daquela autoridade. E aí, a parte final da pergunta da Ana, né? O que a lei modificou? A lei essencialmente introduziu, a exemplo das principais jurisdições antitruste do mundo, o chamado controle prévio dos atos de concentração, porque a sistemática da lei anterior era do controle a posteriori, ou seja, as partes, elas praticavam seus atos de concentração, as partes implementavam desde já, submetiam aquela operação ao CAD, e imaginem as dificuldades que o CAD teria para reprovar uma operação depois da consumação. Porque, é claro, a consumação de uma operação, ela não diz respeito apenas às partes, ela diz respeito a inúmeros terceiros. Aqueles que acompanharam a dramática trajetória da Operação Nestlé Garoto sabem do que eu estou falando. Não é simples desconstituir uma operação já consumada. Então, agora a gente inverte a lógica da equação. É o ato de concentração que, se for de notificação obrigatória, não pode produzir efeitos até a aprovação do CAD. Até porque, se aquele ato tem um potencial anticompetitivo, o CAD pode reprovar ou aprovar mediante remédios consensuais ou unilaterais, e dependendo, né, da negociação entre as partes, as opções consensuais se mostrariam também muito interessantes. Vejam que muitos disseram, né, é claro que isso aumenta os custos de transação de uma operação. Todos sabem que hoje um ato de concentração de notificação obrigatória não vai produzir efeitos antes da aprovação pelo CAD. O CAD, da sua parte, faz o seu melhor, cria procedimentos sumários, tem se mostrado extremamente ágil, para que, pelo menos, diante daquelas operações mais simples, ele possa responder a essa demanda de uma forma extremamente expedita, diminuindo, portanto, os custos de transação. Mas, na verdade, o que se entende é que, apesar desses custos de transação, não haveria realmente outra forma para se preservar a concorrência, senão por meio desse controle preventivo. Em primeiro lugar, porque se estamos diante de uma operação com potencial anticompetitivo, o aspecto preventivo é muito mais eficiente do que o aspecto repressivo. Depois que vários desses efeitos anticompetitivos já se operaram no mercado, muitas vezes é muito difícil se voltar ao status quo. E, em segundo lugar, do ponto de vista operacional, essa é a alternativa que possibilita ao CAD ter em suas mãos todas as alternativas eficazes para o efetivo controle de concentração, inclusive para efeitos de se sentir à vontade para reprovar aquela operação em sua integralidade. Percebam que isso não acontecia no sistema anterior por questões de ordem prática. Como o CAD sabia que muitas vezes, do ponto de vista prático, seria inviável reprovar uma operação já consumada, às vezes com meses, com anos de consumação, então, na prática, ele tinha que administrar
ali aquelas consequências, tentar encontrar soluções paliativas, mas que acabavam não dando respostas suficientes. Então, eu concluo aqui, Ana, dizendo que realmente o controle de concentrações, como você disse, ele é complementar ao controle de condutas, ele é super importante e, na verdade, ele precisa ser aperfeiçoado para não se tornar apenas uma burocracia. Nos últimos anos, muitos trabalhos acadêmicos têm mostrado que não só no Brasil, mas no mundo, tem havido um descontrole de estruturas, ou seja, a gente cria todo esse aparato, impõe às empresas uma série de requisitos, ônus e processos burocráticos para, no fim das contas, não exercer o que seria cabível, ou seja, aprovar, inclusive, atos que não deveriam ser aprovados, com efeitos muito complicados para a concorrência. Então, esse é um momento, eu acho, extremamente sensível para a gente pensar sobre todos esses problemas, por isso que eu agradeço imensamente o convite de vocês. Reitero aqui o prazer de participar e, claro, já me coloco à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana, excelente exposição, super claro. Você falou um pouco sobre os critérios, né, o critério de notificação, né, basicamente o critério de faturamento. Existe uma discussão em voga, já tem um tempo, sobre a questão da atualização desses valores de faturamento, em decorrência da inflação, do período inflacionário, que o CAD pode estar analisando mais atos de concentração que o devido, né, caso a gente parta dessa premissa do critério de faturamento. E uma pergunta que eu faço, que me veio à cabeça, é no sentido de, será que essa sobrecarga, talvez, de atos de concentração também não acabam prejudicando um pouco a utilização da notificação posterior, né? Um ano após o fechamento da operação, o CAD ainda pode solicitar, né, que algumas empresas notifiquem o ato de concentração a depender do mercado. Eu acho que isso também se conecta muito com o que você falou em relação às killer acquisitions, né, por exemplo, né, das big techs adquirindo pequenas empresas, que apesar de não terem um faturamento muito elevado, elas têm ativos importantes, né, uma grande base de dados, né, uma tecnologia disruptiva. Então, queria só um gostinho, assim, do que a senhora pode falar um pouco sobre isso, porque eu achei interessante essa sua ponderação. Já falo isso agora, Ana? Isso, Ah, pode falar. perfeito. Vamos Perfeito. conversar aqui. Exato. Essa é uma das grandes discussões da atualidade, né? A gente tem visto que, principalmente em mercados digitais, muitas vezes a concorrência ela não se trava propriamente nos mercados, mas pelos mercados. Ou seja, alguns agentes já adquiriram uma tal posição dominante que eles atuam praticamente em regime de quase monopólios. E é claro que eles só poderão ser contestados a partir de agentes que propõem, às vezes, modelos de negócios alternativos, mas que muitas vezes só projetarão esses efeitos em razão de um certo tempo. E aí a gente tem visto também que vários desses agentes que já têm essas posições mais consolidadas, sempre que percebem que tem um pequeno rival que representam uma ameaça no futuro, adotam a estratégia de ou adquirir ou matar, ou seja, impor aquele rival ou copiar o modelo de negócios, ou impor condições competitivas que tornem impossível, muito difícil a subsistência dele naquele mercado, mas normalmente a estratégia da aquisição acaba sendo a estratégia mais utilizada. E daí até essa expressão, né, a killer acquisition, que basicamente é isso, você é uma aquisição que, na verdade, tem por objetivo matar aquela concorrência que poderia, de fato, acontecer no futuro. E o mais delicado de toda essa equação é que, na prática, se a gente for parar para pensar, como muitas vezes eles estão adquirindo uma pequena empresa, ela não vai atender a regra do faturamento. Então, aquela operação, consequentemente, não precisava passar pelo crivo da autoridade concorrencial, o que de fato é um problema muito grande, né? Agora, como você bem lembrou, Ana,
por mais que a gente possa pensar, né, porque no Brasil a gente tende a imaginar sempre, diante de novos problemas, vamos mudar a lei, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, mas a gente também precisa, como você adiantou, pensar no que a gente já pode fazer com aquilo que já temos. E na prática, como você já adiantou, esse é um ponto fundamental. Para além das questões relacionadas aos atos de notificação obrigatória, a lei faculta ao CAD uma espécie de controle de concentração a posteriori. Ou seja, o CAD, diante de qualquer ato de concentração que aconteça, mesmo que não seja de notificação obrigatória, e que o CAD entenda que, de fato, deva ser analisado com maior cuidado, ele teria essa competência, e daí a importância de que ele utilizasse essa competência, especialmente, mas não só, em mercados digitais. E certamente que se essa competência fosse utilizada de uma maneira mais ampla, talvez a gente conseguisse conter vários dos problemas mais atuais que temos visto nesse assunto. E Maravilha. queria só fazer um complemento. Hoje, na Folha de São Paulo, tem um artigo falando exatamente sobre esse tema. É uma provocação, provavelmente, né, no mercado de hemodiálise, mas falando exatamente dessas aquisições de empresas menores, você gera uma concentração muito alta e os casos não passam pela autoridade antitrust. E aí, enfim, o repórter faz uma avaliação do caso, do que ocorreu nos Estados Unidos, e alerta para o que pode estar acontecendo no Brasil. É bem interessante, me chamou bastante atenção. Folha de São Paulo de hoje, tá? Maravilha. Certamente vamos dar uma olhada. Então, assim, passando um pouco, já fizemos esse panorama, né, a respeito dos atos de concentração que a professora Ana brilhantemente nos iluminou. Eu queria saber agora da Ana Binotto, né? A gente fala muito sobre grupos econômicos também, né, em relação a essa efetiva notificação de atos de concentração. Então, será que você poderia nos falar um pouco a respeito do que o CAD considera como grupo econômico e quais são as implicações dessa definição para a notificação, né? Assim, quais foram as recentes mudanças de entendimento sobre esse tema, né? Principalmente em relação a fundos de investimento. Claro, Ana, obrigada. Pessoal, bom dia. Queria agradecer de novo o convite do IBRAC Júnior especialmente, da Ana, que eu tive o prazer com quem eu tive o prazer de trabalhar. Enfim, estou muito contente de estar aqui dividindo esse evento com pessoas que eu admiro tanto e para discutir um tema que eu particularmente gosto muito. Já indo direto aqui um pouco a sua provocação, Ana, eu acho que é importante rememorar um ponto que eu acho essencial na estruturação da nossa política de defesa da concorrência, que a professora Ana Frazão muito bem indicou, que é a necessária seletividade do que passa, do que vai ser obrigatório ser notificado ao CAD, né? Porque no fim do dia, se a gente estabelece um controle preventivo, prévio, né, a autoridade não pode desperdiçar recursos, e aí a gente fala de recursos financeiros, recursos humanos, principalmente, dentro de um contexto de escassez, avaliando todo o universo de operações que acontecem no Brasil. E fora, né? Porque no fim do dia também tem operações que acontecem fora do Brasil, mas que potencialmente têm efeitos no Brasil e, portanto, precisam ser notificadas ao CAD. Eu acho que a Letícia vai poder falar um pouco melhor da perspectiva da autoridade, como né, gerir todo esse portfólio de operações que acabam chegando. E aí eu já aproveito para fazer um adendo que eu acho que sempre é muito importante, principalmente quando a gente está falando com alunos e estudantes de graduação, estagiários, o pessoal que está começando a trabalhar na área, que é quando a gente está na área do direito da concorrência, muitas vezes a gente, né, olha para o universo dos atos de concentração e tem a sensação, às vezes, de que eles representam o universo das transações econômicas no Brasil, dos M&As, e isso absolutamente não é verdade, né? Por mais que o CAD, de fato, nos últimos anos esteja avaliando cada vez mais atos de concentração, outro dia eu fiz um levantamento e vi que, assim, dos últimos 10 anos, a gente subiu de 300, 400 operações ao ano, a gente teve 2 anos atrás mais de 600, quase 700 operações passando pelo CAD, mas isso é um universo muito pequenininho dentro do que é o universo das fusões e aquisições que o professor João estava falando hoje mais cedo.
E há de ser assim, né? Porque, de fato, nem todas as fusões e aquisições têm esse potencial tão indicador, assim, e enfim, me fugiu aqui a palavra, mas tem um potencial efetivo, de fato, de criar efeito sobre a concorrência, né? E existem várias formas, diferentes países do mundo vão adotar diferentes modelos para criar esse filtro, e no nosso caso não é diferente, como a professora Ana estava falando. A nossa legislação adota um filtro duplo. Eu gosto de separar assim, eu acho muito didático. O primeiro filtro eu gosto de chamar de filtro objetivo, que tem a ver com os tipos de negócios jurídicos, os tipos de transação que a autoridade, né, ou na verdade o legislador e a autoridade aplicando a lei, identifica como atos de concentração econômica. Eu acho o termo utilizado pela nossa lei muito didático. São atos realizados por diferentes agentes econômicos que geram este efeito, concentração econômica, né, que são um pouco os exemplos que os professores João e Ana estavam falando. Então, a gente tem isso lá delimitado no artigo 90 da nossa legislação de defesa da concorrência, e aí você, como a professora estava falando, tem uma grande variedade de potenciais operações que podem se enquadrar dentro daquelas operações que se enquadram no texto do artigo 90 dos seus 4 incisos. E, muito importante, né? As partes podem ser muito criativas no desenho dessas diferentes transações. Então, uma parte muito grande do trabalho do advogado que trabalha com direito da concorrência, principalmente quando trabalha em parceria com outros escritórios, ou dentro do mesmo escritório, que trabalha com o pessoal, o time do M&A, o time do societário, o time de contratos, é justamente identificar quando que uma operação satisfaz esse desenho, né? E aí, portanto, você tem uma incidência desses incisos do artigo 90 da lei, portanto, você tem que notificar a operação ao CAD. Este é um grande trabalho, muitas vezes, a gente não tem noção, assim, do dia a dia, a gente acha que o trabalho é da porta do CAD para frente, mas na maioria dos escritórios, quando a gente trabalha no dia a dia, é olhar da porta para trás, né? Então, assim, determinar quando que precisa notificar um ato de concentração. Então, esse é um primeiro conjunto de requisitos, né? Enfim, esse requisito objetivo, de identificar se o seu negócio, se a sua transação se enquadra nos tipos da lei. O outro requisito é esse requisito que eu gosto de chamar de subjetivo, porque ele tem a ver com as partes, não tem a ver com o negócio jurídico, e é um outro filtro, então por isso um duplo filtro para determinar quando que um ato de concentração precisa passar pelo CAD, que é esse filtro de faturamento que a Ana Valéria, Ana Fradão, todo mundo estava falando já, que está disposto no artigo 88 da nossa lei, e que estabelece um faturamento mínimo anual das partes para identificar quais seriam não só os atos de concentração, mas quais seriam atos de concentração efetivamente relevantes do ponto de vista da autoridade. E esse filtro, ele tem a ver com o tamanho das partes envolvidas, né? Um pouco para, talvez, indicar que nem toda joint venture, nem toda aquisição de ativos, nem toda aquisição de participação societária, de fato, vai acender a luzinha da autoridade concorrencial em relação aos seus potenciais efeitos sobre o mercado, né? Então, se, por exemplo, a padaria da esquina resolve comprar a outra da outra esquina, pode ser que isso eventualmente até tenha um efeito sobre o mercado local lá de venda de pão. Mas, para o CAD, à primeira vista, talvez não valha a pena, né, mexer a máquina estatal para revisar essa operação específica, porque são empresas muito pequenininhas. De novo, a nossa legislação nos dá essa possibilidade, né, dá ao CAD a possibilidade de eventualmente falar, não, este mercado local de pão é muito importante, é muito relevante, eu quero revisar. Eu estou fazendo esse exemplo aqui com o mercado local de pão, mas é um pouco a discussão que está acontecendo nos mercados digitais, em que, de fato, por conta da estruturação das empresas, das próprias atividades econômicas, o faturamento anual das partes não é um bom filtro, talvez, né? Essa é um pouco a discussão que está sendo feita. Talvez não seja o filtro mais adequado para se identificar quando uma operação é ou não relevante do ponto de vista concorrencial.
Existem, né, outras potenciais formas de se identificar esse tipo de transação. Tem sistemas como nos Estados Unidos que identificam o valor da transação, então quanto que as partes precificaram por aquele ativo, por aquela participação societária, né, como um bom indicador da relevância para as próprias partes, né, dessa transação. Enfim, existem várias formas diferentes. Então, assim, estabelecido que a gente tem esses dois critérios, aí a gente faz uma lupa um pouco maior dentro do critério de faturamento. Eu falei aqui que, no fim do dia, o que o legislador estava preocupado era com o tamanho das partes. Mas a legislação muito bem não fala apenas em partes, né? A legislação fala em grupo econômico das partes envolvidas. Então, quando a gente está olhando para uma transação, a gente não está olhando para o veículo, para o agente, para a pessoa jurídica, para usar muito bem o conceito mais simples que o professor estava identificando aqui na primeira parte da nossa conversa. A gente não está olhando para a pessoa jurídica que está envolvida diretamente sobre aquela transação. A gente está olhando para o grupo econômico. E aí a gente entra no grande universo da discussão do que é um grupo econômico. E aí eu faço já um pequeno desvio para dizer que o conceito de grupo econômico, ele é um conceito muito fluido, ele é um conceito que muitas pessoas dizem é mais econômico do que jurídico, ele se confunde com outros conceitos que a gente tem na nossa legislação, como, por exemplo, o conceito de grupo de sociedades, e às vezes eles são coincidentes, às vezes não, mas a verdade é que o nosso ordenamento jurídico brasileiro reconhece esse conceito jurídico de grupo econômico em diversas e distintas subsistemas, né, ou subordenamentos específicos. Eu sempre gosto de pensar que esses conceitos, como o conceito de grupo econômico, por exemplo, ele sempre deve servir à disciplina jurídica que ele atrai. Então, no fim do dia, a gente vai ter um conceito de grupo econômico que vai ser útil para, por exemplo, o direito do trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, em responsabilidade dos grupos econômicos pelos ilícitos, enfim, pelas regras e cumprimento da legislação trabalhista. A gente vai ter um outro conceito de grupo econômico que vai ser útil para a aplicação normativa, por exemplo, do direito tributário. Então, quando que a gente vai considerar que tem uma transação intragrupo econômico para fins de tributação e de incidência, para fins de exposição daquele grupo à responsabilidade tributária, por exemplo? A gente vai ter outro para o direito societário, e aí a gente vai se aproximar talvez um pouco mais do conceito de grupo de sociedades. E para o direito concorrencial não é diferente. A gente vai ter que ter um conceito de direito de grupo econômico para o direito concorrencial que seja útil à aplicação das normas concorrenciais. Eu particularmente acho, e eu acho que, enfim, tem um grande debate sobre isso, que esses diferentes conceitos de grupo econômico que a gente tem na legislação brasileira, na medida do possível, a gente deveria sempre buscar algum tipo de alinhamento, né, para que a gente não tivesse um modelo assim muito diferente e disciplinas normativas que sejam muito diferentes. Mas a verdade é que isso é impossível, e na prática a gente precisa também lidar com as especificidades da disciplina normativa que a gente está aplicando. E isso me leva já agora a entrar no caso do direito concorrencial. Então, quando o artigo 88 fala em faturamento do grupo econômico, ele quer identificar a entidade que está por trás daquela operação. Porque, no fim do dia, o que o CAD faz quando está olhando uma operação é olhar para toda essa entidade, para a atividade econômica, para a empresa explorada enquanto grupo. Justamente porque a autoridade quer olhar para essas diferentes relações, para as relações de concorrência, para as relações de integração vertical, para as relações conglomerais, ou seja, quando várias empresas diferentes do mesmo grupo trabalham em ramos de negócio que são parecidos, mas não necessariamente coincidentes. Então, para que a gente consiga, de fato, para que a autoridade, para que as partes consigam, de fato, identificar essas diversas relações, o que a autoridade faz, na verdade, é olhar para uma ficção jurídica, é considerar como se as partes não fossem aquelas partes diretamente, as pessoas jurídicas diretamente envolvidas na operação, mas sim todo o seu conjunto de entidades que podem estar reunidas sobre um formato de grupo econômico. Eu sei que eu já estou aqui falando muito, mas eu vou só... Ana, Tá bom, beleza.
É, e aí, volto mais uma vez um pouco à fala da professora Ana Frazão, ao falar da realidade das formas. Porque no nosso direito, né, e como, enfim, isso não seria algo distintivo do direito brasileiro, a gente tem diferentes formas de conformação de grupos econômicos. Você tem grupos econômicos que são a gente chama de piramidais, em que você tem um agente em cima, uma sociedade holding, às vezes, ou uma pessoa física, e ela é dona de várias, né? Um vai ter investimento no outro, vai ter investimento no outro, e aí você forma quase que uma pirâmide. Você tem grupos econômicos que são formados por contratos, muitas vezes, grupos contratuais. Você pode ter grupos econômicos mais simples, em que você tem um agente econômico que é controlador ou que tem participação majoritária em várias entidades diferentes. E a verdade é que o CAD tem que olhar para todas elas, seja para identificar o faturamento, seja para olhar as relações efetivas, né, os efeitos concorrenciais que surgem de uma determinada transação. E aí são dois momentos diferentes de análise da autoridade e que não necessariamente se coincidem, né? Então, quando a gente está olhando para as efetivas relações, muitas vezes a gente consegue ter uma análise um pouco mais fluida, porque é o que eu falei, da porta para dentro do CAD, uma vez que a transação já esteja dentro, né, na mesa da autoridade, talvez de fato você consiga ser um pouco mais flexível com essas diferentes relações que se criam dentro de um mesmo grupo econômico. Mas eu estava falando mais cedo que grande parte do trabalho do advogado que trabalha com concorrencial é identificar quando que uma operação tem que chegar ao colo da autoridade, tem que chegar à mesa da autoridade. E aí, essa diferença, essa interpretação diferente do que pode ser um grupo econômico pode ser um pouco mais difícil, porque no fim do dia vai caber às partes fazer essa avaliação para identificar se elas satisfazem ou não o critério de faturamento que está no artigo 88. Isso pode ser, na maioria dos casos, muito simples, mas em alguns casos extremamente complexo, justamente pelas diferentes conformações que um grupo econômico pode ter na prática. E aí isso me leva um pouco à pergunta e à provocação da Ana em relação ao papel dos fundos de investimento. De fato, o CAD, vocês vão podem olhar depois a resolução 33 do CAD, que regulamenta esse conceito de grupo econômico, traz dois conceitos. Um conceito de grupo econômico que é prioritariamente aplicável a entidades que são empresas, né, estrito senso, a gente pode falar, por mais que a gente, né, possa discutir aqui o que quando aplica, quando não aplica, e outro que é aplicável aos fundos de investimento, justamente porque, no fundo, a autoridade reconhece que quando os fundos de investimento estão presentes nas estruturas grupais, a organização das diferentes entidades, ela difere de quando a gente tem uma sociedade ou uma pessoa jurídica societária. Então, a aplicação desses dois dispositivos, ela pode ser bastante complicada na prática. A gente tem diversos casos na jurisprudência do CAD, tentando delinear quando que existe um grupo econômico, quando não. A gente tem casos recentes discutindo, por exemplo, o papel da identificação do controle como um elemento distintivo, ou seja, um elemento essencial para a identificação de um grupo econômico. Na verdade, quando a gente olha para o direito societário, muito embora o controle, e aí quando a gente fala de controle, é um conceito, enfim, extremamente amplo, que a gente podia ficar horas aqui falando, mas no direito societário, muitas vezes a gente olha para o controle e ele não é a única forma de organização e de criação de um grupo econômico. Enquanto na regulação do CAD, muito embora a autoridade, de novo, tenha uma flexibilidade grande para identificar, a palavra controle seja utilizada. A gente teve um caso recente que envolveu uma empresa chamada Jus Brasil, que tinha uma estrutura de grupo extremamente complexa, porque era uma estrutura com investimento de venture capital, private equity, todas essas palavras elaboradas, tudo para dizer que, na verdade, ela não constitui um grupo econômico clássico, naqueles que eu estava falando agora, de uma pessoa física em cima que é dona da subsidiária, que por fim é dona de 3 ou 4 subsidiárias. Não, era uma estrutura de investimento extremamente complexo para cima da entidade que estava envolvida numa determinada operação. E o CAD, enfim, fez uma consolidação do entendimento da autoridade
O voto é do conselheiro Vitor Fernandes. Eu recomendo fortemente que aqueles interessados nesse tema deem uma olhada, porque é uma aula sobre a intersecção entre direito societário e direito concorrencial. Eu tive o prazer de trabalhar nesse caso, de interagir com o conselheiro Vitor para discutir a dificuldade mesmo de identificação do que é um grupo econômico no fim do dia. E aí nos leva de novo ao tema dos mercados digitais. Esse é um caso que envolvia mercados digitais, o ponto fulcral aqui é que, por exemplo, os mercados digitais, a gente está falando de estruturas de investimento muito diferentes, não só das atividades, né? Não só da empresa para baixo. A gente está pensando na empresa, como é que a gente financia essas atividades? Então, os grupos econômicos, no caso de empresas dos mercados digitais, também são muito diferentes, são um bicho novo que o CAD, assim como outras autoridades, está começando a entender. E eu acho que esse caso é muito, muito curioso nesse sentido. Então, só para concluir aqui a minha exposição, e aí também já passar a palavra para a Ana, para a Cissa, eu acho que o importante para quem está, enfim, interessado, começando a se interessar no tema, é identificar por que essas discussões são tão complexas. E eu acho que no fim do dia é essa simplicidade, e aí eu estou muito animada para escutar um pouco da Letícia nesse sentido, que é a gente precisa ter um filtro que seja eficiente para que o CAD possa, de fato, estar avaliando aquelas operações que realmente têm mais potencial de trazer efeitos à concorrência. Então, o que entra e sai da mesa do CAD, eu particularmente acho um dos grandes pilares, mais importantes pilares da nossa política de defesa da concorrência, especialmente no controle de estruturas. Essa que a gente chama, às vezes, no vocabulário do dia a dia, de análise de conhecimento. Então, quando vocês escutarem essa expressão, a gente está falando disso, conhecer, no fim do dia, identificar se um caso é ou não é um ato de concentração, seja da perspectiva dos negócios jurídicos, né, um pouco que a gente estava falando antes, ou da perspectiva do grupo econômico e do faturamento. Quando fala análise de conhecimento, é isso que a gente quer falar. Eu acho uma das partes mais legais do direito da concorrência. Algumas pessoas vão discordar, mas é uma parte que eu acho muito legal. Desculpa, gente, passei um pouco do meu tempo, mas acho que a gente está tranquilo. Ana, um comentário rapidinho em relação a esse caso da Jus Brasil. E aí é uma empresa baiana, né? O começo da Jus Brasil foi lá foi em Eu ia Salvador. falar exatamente isso, não podia ser mais adequado. Nascida em Salvador. Nascida lá em Salvador, e realmente esse caso é interessante do que você falou, do que a professora Ana falou, desses mercados novos que estão começando. Começou como uma startup, recebeu esse venture. Eu conheço bem a história ali da Jus Brasil, porque a gente fez um projeto, eu fiz um projeto junto com eles, mas não tinha nada a ver com concorrência. E aí eu fui conhecer a estrutura, né? E realmente eles tiveram uma ideia genial, que ninguém tinha na época, criaram essa empresa, receberam esses investimentos do exterior, e realmente a empresa foi crescendo muito, né? Mas é isso. É só falar que é uma empresa lá da nossa são baianos que estão O lá, professor falou aqui que ele estavam foi aluno. lá Aluno da tocando UFPA. Eu adorei. Eu ia só fazer um comentário, assim, só em relação a esse caso especificamente, indo um pouco no que a Cissa falou, que a dificuldade, então, nesse caso, por exemplo, é não matar esses investimentos, né? Trazer uma análise da autoridade que, óbvio, consiga bem desenvolver, bem desempenhar os objetivos da política de defesa da concorrência, os objetivos do controle de estruturas, sem que a gente crie grandes desincentivos para essas estruturas de investimento que são nesses mercados, mas não só nos mercados digitais, mas muitos, né, hoje em dia muitos outros, absolutamente essenciais para que essas empresas, para essas sociedades, para essas startups, para essas empresas nascentes possam existir, né? Esse foi um pouco o debate no caso do Jus Brasil. Óbvio que, enfim, não teve não foi uma questão de conduta, nada disso, foi uma operação que envolvia toda, né, os seus sócios, e por isso que foi um caso tão interessante, tão paradigmático, assim, porque mostra também a importância da autoridade entender e reconhecer este desenho dos grupos econômicos e a importância de economia política mesmo desses desenhos. Excelente. Mas vamos dar seguimento aqui, até em benefício do horário. Agora a gente
vai fechar com chave de ouro, porque a gente vai ter extrair um pouco do conhecimento da experiência da Letícia, basicamente assim, passando pela parte prática, né? Então, Letícia, você poderia contar um pouco, né, sobre, primeiro, quais são as diferenças entre um ato de concentração sumário e ordinário, então, para análise especificamente do procedimento ordinário, né, considerando que é a coordenação geral onde você trabalha, né, assim, quais são os principais pontos, né, que a autoridade deve se atentar, né, nessa submissão, né, participação de mercado, barreiras à entradas, assim, por fim, assim, como é que é feita essa análise de eficiência, né? Acho que esse é um ponto também super interessante para a gente discutir. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer de novo o convite. É muito legal falar, enfim, poder ter essa oportunidade de falar com as universidades, falar com os estudantes que estão começando aí a carreira. Eu também, quer dizer, eu sou economista, né? Eu não sou advogada, mas eu também fui estagiária do CAD há muito tempo atrás, e para mim foi super importante ter esse contato desde cedo, enfim, e seguir nessa carreira aí. Realmente, e a professora Ana Frazão aqui contando de como que era a análise prévia, né, antes da nova lei. Eu trabalhei no CAD como estagiária nessa época, então lembro bem dos desafios. Eu gosto muito de falar aqui sobre, enfim, aqui é realmente sobre o que a gente faz aqui na análise, essa diferença do procedimento sumário para o ordinário. Na verdade, enfim, com a nova lei houve essa mudança aí do faturamento, do critério, justamente porque antes era um faturamento muito baixo e tinha essa questão também tinha que já considerar uma participação de mercado, ou um faturamento ou uma participação de mercado acima de 20%. Então, o critério foi e a gente tinha um número enorme de operações que o CAD não tinha, o sistema na época, né, o SBDC, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, não conseguia analisar tudo, né, da forma como deveria ser feito. Então, esse critério foi justamente para tentar equilibrar, para a gente tentar, ainda que com desafios, mas tentar focar, que eu acho que esse é o objetivo, focar a análise no que realmente importa, nas operações que realmente importam. A criação dessa análise por rito sumário foi também uma tentativa de filtrar ainda mais. Ou seja, a gente, mesmo com esse critério de faturamento, que tudo bem, é possível que agora esteja já um pouco defasado, né, em função da inflação, e há essa discussão de fato de mudar esse critério, mas aí tem o problema de alguns mercados em que não são contemplados nem nesse critério, imagina se a gente aumentar. Mas, enfim, mesmo assim, a gente recebe um número muito grande de operações, que seria impossível a gente analisar todas de uma forma, né, de fato, analisando ali tudo, até porque a grande maioria delas são operações simples, que passam pelo critério do faturamento, mas que de forma alguma, no nosso entendimento, afeta, ele tem algum risco para a concorrência. Então, com a nova lei, veio essa questão do rito sumário, que foi super importante, justamente para que e aí houve uma divisão aqui na Superintendência Geral, que tem uma coordenação 5, que é específica para o rito sumário, e as outras coordenações temáticas analisam os atos de concentração ordinário. Ainda que, em alguns momentos, as coordenações gerais de atos de concentração ordinários, em alguns momentos podem também ficar um número muito grande, que dificulte a análise ali. No geral, a gente consegue, com essa divisão, deixar essas coordenações focarem ali nos atos de concentração que, de fato, têm algum risco. Podem ter, porque também a grande maioria ainda dos ordinários são aprovados sem restrição. Então, quais são como é que é feito esse corte para saber o que vai para o procedimento sumário, né? A resolução número 33, que já foi citada aqui hoje também, ela lista ali quais são as hipóteses, né? Se é uma joint venture clássica ou cooperativa, uma substituição de agente econômico, e
uma baixa participação de mercado, ou seja, em que a sobreposição horizontal já é uma participação menor do que 20%, ou uma integração com uma participação menor do que 30%, ou se tem uma ausência de nexo de causalidade ali, ou seja, aquela operação pode até gerar uma participação maior, mas porque uma das partes já era grande, a outra vai acrescentar uma participação muito pequena. Então, e aí, geralmente, o critério geralmente utilizado, assim, eu acho que na maior parte dos casos é o de participação. Então, quando dá uma participação acima de 20, o caso já é distribuído para uma coordenação temática, e aí o que é legal dessa divisão por temas, ainda que não seja completamente né, restrito, ou seja, que eu não posso analisar atos de outras coordenações, isso às vezes acontece quando uma coordenação está muito cheia, mas é que as coordenações acabam criando ali uma experiência naquele mercado e até já conseguem ver, olha, aqui a participação dá acima de 20, mas é um mercado mais tranquilo, a gente sabe que isso, enfim, isso até já direciona um pouco a análise e às vezes ela acaba sendo mais célere. Então, para quem não está acostumado, para os estudantes que ainda talvez não conheçam bem a estrutura da SG, talvez valha a pena falar. Então, são 4 temáticos, uma focada em mercados regulados, a minha, que é a 2, focada em serviços, então a gente foca em saúde, financeiro, comércio varejista, educação, e aí às vezes vem um ou outro mercado um pouquinho diferente. A coordenação 3 é de indústria e a 1 é de mercados digitais, também tem mercado agropecuário, farmacêutico, e aí a gente fala que muito que os mercados que sobram acabam indo para 1, que acaba tendo um leque grande aí. E aí uma grande diferença, você perguntando ainda mais para explicar o sumário, é o prazo para análise, né? Os ritos sumários são analisados em 30 dias, em até 30 dias. Essa média até tem caído bastante. Eu nem sei como é que está agora, mas eu sei que está, acho que menos de 20. E no caso dos ordinários, não. Aí o prazo que a gente tem é o prazo que está na lei de 240 dias, que podem ser prorrogados por até 90 dias. Então, e aí uma grande diferença é porque normalmente os sumários a gente não faz instrução. E aí é uma análise ali realmente com base nas informações que foram prestadas, claro que um conhecimento ali dos mercados também, eventualmente tem um envio de um ofício, mas normalmente é uma análise feita ali com base nas informações disponíveis. E aí você perguntou um pouquinho sobre quais os pontos que a gente deve considerar aqui, agora focando, vou focar aqui, óbvio, em tudo em ordinário, que é onde tenho experiência, né? Eu nunca trabalhei na 5, nessa análise de rito sumário. Na verdade, você até falou, barreiras à entrada, o que é mais importante avaliar. Na verdade, o passo começa lá atrás, na definição do mercado relevante, que é o ponto de partida ali para a nossa análise, e que nem sempre é tão simples quanto parece. Na verdade, às vezes é a parte mais complicada ali das operações, é a gente conseguir entender qual é o mercado que, de fato, vai ser... está sendo afetado pelaquela operação. Então, aí a partir dessa definição, a gente vai estimar as participações de mercado, e aí a análise, quando o market share, a gente segue ali o guia H, quando o market share é acima de 20, a gente passa, então a gente começa com a possibilidade, que a gente analisa justamente as estruturas de mercado, os market shares, como é que aquela operação vai afetar aquele ou aqueles mercados envolvidos, e normalmente é mais de um mercado, tem relações também, né, verticais, a operação muitas vezes é um pouquinho mais complicada. A gente passa para a análise de probabilidade, que aí sim a gente leva em consideração, quer dizer, a gente vai analisar as entradas, as barreiras à entrada, como tem acontecido as entradas, e a rivalidade. Ou seja, justamente para entender que, ainda que as empresas tenham uma participação acima de 20,
muitas vezes, como é que aquilo pode... Não necessariamente elas vão conseguir exercer esse poder de mercado, né? Como é que elas podem ser contestadas? Por entradas. Então, quando o mercado tem um histórico grande de entradas, que demonstra que a entrada naquele mercado é fácil, as barreiras em si aparentemente são pequenas, e a gente checa isso de várias formas, vendo se é um mercado regulado, se tem regras para entrar no mercado, e principalmente pela instrução, ou seja, pela investigação que a gente faz com os concorrentes e com os clientes, com os players daquele mercado. E a gente vê se o que, além dos que podem entrar, se os concorrentes que já existem naquele mercado são suficientes também para contestar um eventual abuso de poder dominante. E aí a gente analisa a rivalidade, que é entender quem atua, como que é essa atuação, se existe rivalidade, como que o mercado tem se comportado nos últimos anos com as participações, tem muita oscilação de participação, o que geralmente indica uma alta competitividade, nem sempre, mas costuma indicar, enfim, então a gente tenta entender o funcionamento daquele mercado. Você fez uma menção a eficiências, eu acho que esse realmente é um interesse grande, os advogados sempre querem entender se o CAD vai considerar ou não vai considerar eficiências. Então, qual que é a ideia? É que a operação vai seguindo, então a gente vê que tem uma participação alta, então a gente vai entender qual é a probabilidade que aquelas requerentes após a operação possam exercer o poder de mercado. Se a gente chega à conclusão que há uma probabilidade, o próximo passo da análise é entender se aquela operação, na verdade, tudo bem, ela está gerando, pode ser que gere prejuízos à concorrência, mas ela também pode gerar benefícios. E aí, o papel da autoridade é justamente pesar se essas eficiências vão ser maiores do que os prejuízos gerados. E aí, só que tem alguns critérios para que essas eficiências sejam consideradas pela autoridade antitruste. Aí não é uma invenção do CAD, da lei, isso também acontece em outras autoridades. Quer dizer, e essas nem sempre são fáceis que as empresas consigam demonstrar isso. Que essas eficiências elas vão ser prováveis e tempestivas, ou seja, vão acontecer num curto espaço de tempo, que elas podem ser verificáveis, e aí que elas são específicas da operação, ou seja, aquelas eficiências não poderiam ser atingidas de uma outra forma que provavelmente menos prejudiciais à concorrência ou com menos risco de trazer prejuízo à concorrência, e talvez o mais difícil de comprovar é que elas de fato vão ser repassadas ao consumidor, que as empresas, que a operação vai trazer benefícios, certamente, vai ter um custo de transação, eles vão reduzir custos, enfim. Mas, para a autoridade, as empresas têm que conseguir provar que isso, de fato, vai ser repassado ao consumidor. Você me pediu, na discussão antes, que eu trouxesse algum caso prático. Mas isso, assim, eu não conheço nenhuma operação que foi aprovada exclusivamente pelas eficiências. Agora, isso não quer dizer que a etapa de eficiências, no momento em que a gente pede eficiências, que é uma etapa em que o CAD pede porque tem que pedir e eles nunca vão ser considerados. Não é verdade. Muitas vezes as eficiências são super importantes para o CAD de fato entender o racional da operação. Ou seja, que a operação, ainda que a gente não consiga mostrar que aquilo vai ser repassado ao consumidor, mas que a operação, na verdade, tem um racional de que vai trazer benefícios para a empresa e que não é, o único objetivo é matar um concorrente ou adquirir um concorrente relevante. Isso tem sido usado já em alguns casos, justamente, ou seja, isso é muito útil para análise, ainda que no fim do dia pode ser que o CAD não aprove aquela operação exclusivamente por causa das eficiências. E
elas também podem ajudar a desenhar remédios, ou seja, entender o racional da operação, entender entender os benefícios da operação, são, né, muitas vezes ajudam na hora de desenhar eventuais remédios, justamente para não matar, né, o benefício ali daquela operação. Eu acho que você tinha falado, você não mencionou aqui na pergunta, mas eu acho interessante que você falou ali quais casos a autoridade recomenda a reunião de pré-notificação. E isso, então, foi uma mudança também, óbvio, porque agora tem a ver com a análise com a nova lei, né, que agora já não é mais tão nova. A análise passou a ser antes do fechamento da operação. Essas reuniões de pré-notificação realmente passaram a ser fundamentais nos casos ordinários. Então, eu diria que nos casos ordinários são para todas. Não é obrigatório, né? Tem casos em que são notificados e a gente leva um susto quando isso acontece, porque é muito ruim para análise. As reuniões de pré-notificação, elas têm sido muito frutíferas, eu acho que tanto para os advogados quanto para a gente. Assim, eu falo do meu lado, mas vejo que também é importante para os advogados, porque o que acontece então? Para quem não conhece, os advogados, antes de notificarem formalmente a operação, eles mandam a minuta do formulário preenchido para o superintendente adjunto. Ele, né, nesse caso, então, os advogados já sabem que é uma operação ordinária. Acontece, claro, de algumas vezes eles apresentarem como sumário e o caso ser transformado em ordinário, mas eu estou falando dos casos em que os advogados já sabem que a operação é ordinária. E aí eles mandam a minuta, ele vê qual coordenação vai ficar, a gente na coordenação já lê a minuta antes, já anota todas as dúvidas, ou dados que a gente acha que precisam ser apresentados também. Os advogados fazem uma reunião, a gente faz uma reunião com os advogados, nos quais eles explicam a operação, a gente discute aqueles pontos. Depois da reunião, a gente faz uma lista ali dos documentos que a gente acha que tem que estar na notificação, que estão faltando, ou dúvidas, enfim, que precisam ser esclarecidas. E aí, quando os advogados acham que a minuta contempla tudo o que a gente pediu, eles apresentam. Isso ajuda muito, porque aí a gente já conhece a operação, a gente já consegue pedir os dados, enfim. Então, isso tem acontecido, quer dizer, isso aqui na CGA2 acontece em 99% dos casos, e realmente, quando uma operação é notificada sem uma reunião de pré, a gente já acha estranho, assim, já parece que está faltando alguma coisa. Então, realmente, eu acho super importante. E aí, um último ponto, que eu acho que eu já tenho pouquíssimo tempo aqui, na verdade já estourei meu tempo, mas que você falou que ao realizar um teste de mercado, o que a autoridade leva em consideração para a formulação das perguntas. Eu acho, na minha opinião, quer dizer, a elaboração de um teste de mercado é a parte mais relevante e sensível aqui da análise de um AC, pelo CAD, pela SG. A gente discute muito os ofícios que são enviados para concorrentes, para clientes, porque a gente precisa de um ofício, muitas vezes são muitos mercados, a gente precisa de um ofício que seja prático para responder, mas que, ao mesmo tempo, consiga, de fato, tirar as dúvidas e os esclarecimentos que a gente precisa. Então, às vezes, quando você vê um ofício pronto, fala, mas é simples, você sempre perguntou as mesmas coisas. Não. Depende muito do conhecimento que a gente já tem daquele mercado. Quando é um mercado novo, um mercado um pouco diferente, que a gente não tem jurisprudência, é um debate aqui que, às vezes, os advogados até falam, poxa, mas está demorando tanto. Teste porque são idas e vindas, e a gente tenta entender como é que aquela pergunta vai ser entendida, porque depois que o teste de mercado sai, vê que a gente fez uma pergunta mal feita, que não teve a resposta, é um prejuízo enorme para a gente, para as partes, que a gente tem que refazer muitas vezes, ou mandar só aquela pergunta de novo, ou não ter informação, que é o pior, né? Então, é um processo que é o mais importante, porque com base naquelas informações que a gente vai receber, que a gente vai conseguir fazer a análise. Claro,
A gente se baseia também no conhecimento que a gente já tem, em outros casos, informações de outros processos, mas principalmente é o teste de mercado que vai trazer isso para os autos e que vai nos permitir chegar a uma conclusão ali sobre aquela operação. Acho que é isso, assim, para tentar passar aqui pelos pontos que você tinha mencionado, Ana, mas estou à disposição aqui para perguntas, enfim, para o debate. Excelente, muito obrigada, Letícia. Ficou super claro. Bom ter essa visão, esse panorama da parte prática do CAD. É super interessante sempre entender o lado de vocês. E, enfim, acho que a gente tem uma pergunta aqui no Q&A, que a professora é direcionado diretamente para a professora Ana Frazão, tá? E eu acho que a gente já respondeu, acho que a professora já respondeu meio que tangencialmente. Mas vamos lá, professora, não sei se você quer falar um pouco mais. Professora Ana, você vê a necessidade de atualização dos critérios de notificação ou acha que os critérios atuais ainda alcançam os A6 que têm relevância concorrencial? Obrigada pela pergunta. Isabela Panunzio. Obrigada. Rafael, você falou? Isabela Panunzio. Isabela. Ah, Isabela, uma aluna queridíssima, inclusive. Isabela, um beijo para você. Isabela, eu acho que a grande questão aqui é realmente a atualização, a gente pode pensar, mas eu acho que a grande questão vai além da atualização. É saber se, paralelamente a esse critério, a gente não teria que pensar em outros critérios de notificação, especialmente em relação a mercados digitais. Né? Ou seja, porque me parece que mesmo uma atualização de critérios, ela não vai dar conta da complexidade desses mercados, né? Ou seja, se a gente entender que tem que subir, seja se a gente entender que tem que abaixar. De fato, os mercados digitais têm apresentado muitos desafios, até porque, em muitos casos, nós estamos falando de mercados que oferecem serviços não precificados, ou pelo menos não precificados de forma explícita ou diretamente, pelo menos perante o consumidor. Então, me parece que sim, a gente vai precisar caminhar, talvez, para esse tipo de questionamento, né? Paralelamente ao critério de notificação, pensarmos também em outros critérios. É claro que isso não é fácil, a gente já trouxe aqui, vários palestrantes reiteraram a questão do princípio da seletividade. Então, o CAD também não pode ver tudo, a gente sempre tem que encontrar uma justa medida. Precisamos também de segurança jurídica, então, critérios precisam ser absolutamente claros para as partes. E vamos lembrar que sempre também que a gente amplia o controle, a gente também traz um aumento dos custos de transação para os negócios, né? Quanto mais casos passam a ser de notificação obrigatória, mais negócios ficam, de certa forma, paralisados até que o CAD possa, de fato, se manifestar. Mas me parece que, diante de tudo que temos visto em relação a esses mercados, nós não temos alternativa. A gente vai ter que realmente reexaminar essa questão dos critérios de notificação e tentar encontrar aí uma forma de, diante da dificuldade que a gente já viu, mas de gerenciar isso de uma maneira mais adequada, que a gente tem visto que o critério de faturamento definitivamente não é adequado para as necessidades dos mercados digitais. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Ana, posso fazer um comentário também sobre esse tema? Claro, Ana. Eu acho que tem um grande desafio, principalmente quando a gente pensa na adaptação da nossa legislação, etc., em relação aos mercados digitais, que é lembrar, e acho que isso para não tirar de forma alguma o peso da importância disso, mas a dificuldade de fato de implementar isso na prática, considerando a necessidade de eventual alteração legislativa, de pensar o quanto eventualmente essas discussões podem ter efeitos sobre outros mercados, né? Porque no fim do dia, como o CAD tem essa aplicação transversal, isso é sempre uma coisa interessante também de lembrar quando a gente está falando na graduação, enfim, diferentemente de algumas agências reguladoras, por exemplo, que tem, né, uma competência mais bem delimitada e consegue, né, se especializar em determinados setores. O CAD é uma agência que olha, não é uma agência, né, mas enfim, uma autoridade que olha para todos os setores da economia. Então, muitas vezes quando a gente faz esse debate, por exemplo, do valor da operação ou dos critérios de faturamento de mercados digitais, eu sempre penso
e aí é uma provocação aqui para todo mundo, né? Como que a gente conseguiria implementar isso na prática, dado que uma eventual alteração da lei, ou enfim, mesmo por regulação, poderia afetar outros tantos mercados. Eu fico pensando, às vezes, se isso precisaria estar previsto em outra lei, por exemplo, nas leis que estão sendo discutidas agora sobre regulação, né, dessas atividades, plataformas, etc. Mas, enfim, acho que essa é uma coisa característica do CAD, de olhar para todos os mercados. Então, quando a gente fala de mercados digitais, às vezes a gente está falando também de, enfim, cimento, né? A Letícia estava falando das diferentes coordenações. Enfim, só um comentário geral aqui. Com certeza. Eu acho que 2 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma pesquisa para entender os critérios de faturamento adotados por outras legislações, né? E, assim, exceto os Estados Unidos, tem também a Alemanha adotou o critério do valor da transação, né? E a conclusão que se chegou durante, acho que 2 anos de vigência desse novo critério de análise, né, de notificação, além do faturamento, é de que, de fato, assim, poucas operações foram notificadas, né, e eram operações mais vinculadas ao mercado de saúde, né, de desenvolvimento de tecnologia no setor de saúde, né, de farmacêutica, na verdade. Então, eu acho interessante também, assim, ponderar, né, ok, vamos adotar um novo critério, mas o que é que, de fato, a gente vai conseguir filtrar a partir disso, né? Então, acho que, de fato, exige uma elaboração e uma discussão pública muito grande para conseguir chegar em algo efetivo, né? Como a Letícia falou, até para você fazer perguntas para a instrução, você precisa ser absolutamente eficaz e efetivo para você ali não perder o tempo do processo. Então, acho que, assim, ainda mais numa questão legislativa, de alteração legislativa, isso precisa ser discutido também. Eu acho que a comunidade acadêmica precisa se envolver, assim como está se envolvendo, eu acho, na discussão sobre regulação de plataformas digitais, né? Enfim, acho interessante esse tema para a gente discutir. Mas é isso, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. No chat, acho que não tem mais nada. Acho que, se todos estiverem de acordo, podemos encerrar, né? Caso não tenha mais comentários. Queria agradecer enormemente a Maria Cecília, diretora do Comitê de Diversidade, a Rebeca, Juvenal, Isabela Panúzio, coordenadoras do IBRAC Júnior. Gostaria de agradecer a professora Ana Frazão, professor João Glicério, Ana Binotto e Letícia Versiani. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma discussão super rica. Eu vi aqui no chat que vários alunos da UFBA estão participando, estão assistindo aqui, porque eu mandei para o pessoal do ICAD, que também é outra iniciativa incrível, né, do Women that I Trust, que é o multi de concorrência. Então, se você é aluno de universidade, não sabe sobre o ICAD, procure saber, porque é uma iniciativa super legal. E, enfim, muito obrigada, pessoal. Super feliz de ter participado dessa manhã com vocês. Ana, a gente divulgou também lá pelo Andi, tá? O Alan Floese fez a Maravilha, publicação lá no Instagram. Então, maravilha. vamos trazer a Bahia aqui para esses debates, mas eu acho que somente para um comentário final, a UNB já é tradicional, mas a participação da UFBA naquela do IACAD foi excepcional no ano passado, né? Então, vamos trazer mais os alunos, João, aqui para as nossas conversas e debates aqui. Mesmo virtualmente, a gente está super aberto para enfim, qualquer provocação, para organizar qualquer tema, a gente está aqui para ajudar todo mundo. É só deixar essa mensagem. Cissa, a UFPA tem um núcleo de competições, né? Chamado Núcleo de Competições Internacionais. A gente participa também das nacionais, mas o nome inicialmente era esse, e ficou. E a gente agradece muito, inclusive, a Gabriel. Gabriel, que participou da última competição, né? Ele foi um dos líderes da equipe. Ana sempre estimulou muito o estudo da concorrência em nossa faculdade.
A gente tem Lucas também, que sempre foi um importante incentivador. E o time de concorrência, ele fundou um subnúcleo do NCI. O NCI tem 7 subnúcleos, da concorrência agora tem 8 subnúcleos. A gente vai participar regularmente da competição, que é muito importante para a formação dos estudantes, né? As competições de corte simuladas dão um estímulo muito forte e um aprofundamento teórico incrível, além dos vínculos, contatos, relacionamentos que eles fazem. Então, eles se tornam profissionais do mundo e aí a gente vai sempre estar aqui estimulando a participação nas competições de corte simulado, especialmente de concorrencial. A gente conseguiu puxar 2 alunos da UFBA, que agora estagiam na área de concorrência. Então, a gente ficou super feliz com isso, né, Jô? Com certeza, com Então é isso, certeza. a gente está super à disposição, viu, João? E também, quando eu estava estudando em Salvador, eu também nunca tinha ouvido falar, na minha época, né? Hoje, graças aos esforços que estão sendo feitos, aos meios de comunicação que se aprimoraram aí ao longo das décadas, a gente pode fazer isso mais efetivo. Com certeza. Só um último comentário, mas eu comecei a estudar concorrência pelo livro da Paula Forgione e da Ana Frazão. Então, eu estou muito emocionada de estar aqui com você, professora. Ana, que Ótimo dia alegria. para você. A honra é toda minha, viu? Contem sempre comigo. Parabéns pela iniciativa. E como eu disse, eu acho que isso é um sentimento comum àquela que já pode ser considerada a velha guarda, né? Eu, professora Maria Cecília, professor João Glicério, como a gente fica feliz de ver mulheres jovens tão talentosas, engajadas aí na discussão do antitruste, é realmente motivo de muita alegria e orgulho para todos nós. Maravilha. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, bom dia para todo Tá, mundo. muito Tchau, obrigada. tchau, Muito, tchau. muito obrigado, Prazer. viu? Tchau, Muito tchau. obrigado. Obrigado, tchau, tchau.